Boa, gente. Então vamos lá, tá? Vocês vão me desculpar, mas não existe setup, tá? Setup é uma palavra que não combina com o mercado, tá? O que o mercado tem são bons cenários, tá? Por quê? Qual que é a diferença de setup e cenário? Setup é uma coisa que você acha que vai acontecer exatamente igual. E no mercado não tem isso. Não tem coisas que acontecem, quando forma um ombro, cabeça, ombro, ou quando chega no 62 do Fibonacci. Isso é tudo mentira, nada disso funciona. Não existe setup no mercado. O mercado é um lugar onde se encontram os cérebros mais pensantes do planeta. Vocês acham que eles vão ser tão infantil assim de deixar ficar criando setupzinho? Então, não existe setup, mas existem cenários no mercado que a gente consegue identificar que são limpos, aonde você entra na operação e a probabilidade de você ganhar dinheiro é muito grande, mas não é setup. Por quê? Qual a diferença? O setup você está tentando adivinhar através de uma equação mágica, né? Para que lado que o preço vai. O cenário não. Você está vendo um cenário claro para onde o preço quer ir. É diferente, tá? Então aqui na Master a gente não tem nenhum setup. Não tem o setup da praia, não tem o setupzinho lá da corretora, não tem o setupzinho do influencer mágico, né? Não tem nada disso. Aqui na Master a gente te ensina a olhar para o mercado e desenhar um cenário. Mas só que tem um detalhe. Eu vou dar o cenário mais claro do dólar futuro para vocês, tá? 10 passos para tirar lucro do dólar futuro. Esse é o cenário mais claro. Toda vez que você tiver esse cenário aqui, se você souber entrar, você vai tirar muito dinheiro. E eu vou usar o dia de hoje para isso. Tá? O dia de hoje é o dia perfeito para esse cenário que é matador. O dia de hoje foi para baixo. Esse cenário funciona para cima também. Mas a gente vai usar o dia de hoje para baixo. Fechou? Então, setup não existe. Toda vez que alguém falar para você, vou te ensinar um setup, você escreve lá no chat para ele assim, mentirinha, pegadinha, não vou entrar nessa. Não existe setup, tá? Vamos lá, vamos tentar entender então um cenário. Um cenário é uma coisa que você tem que construir com variáveis, né, com o seu cérebro. E a partir do momento que você identifica tudo aquilo, você entra na operação. Simples assim. A gente faz isso o tempo inteiro aqui na Master, né, com todo mundo. Só que esse cenário aqui no dólar, ele é muito claro. Então, vamos hoje, não sei, estopei full, estava comprando no dia igual hoje, não é, Maurício? Quem que compra num dia igual hoje? Né? Por isso que eu estou dando esses 10 passos aqui para esse cenário, porque o dia de hoje não tem como ser estopado. O dia de hoje é venda, 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 venda. Tá? E se você vendeu, você encheu o bolso de dinheiro. Então são esses dias que tem esse cenário aqui, ó, claríssimo. E eu vou passar ele aqui passo a passo com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, depois eu vou mostrar lá no Profit, mas primeiro aqui na teoria. Primeira coisa, caderneta, anota aí, dá print da tela, grava isso, guarda, printa, põe de pendurado na parede do seu quarto. Vamos lá. Quer ganhar dinheiro no dólar? Usa isso aqui passo a passo, tá? Mas não é setup. É a criação do melhor cenário possível. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. Quem não assistiu a live 148 anterior, assiste. Primeira coisa. Abertura em relação ao ajuste. Tá? Como é que o mercado abriu em relação ao ajuste? Como é que ele está se comportando? Lembra de ontem, né, que eu mostrei para vocês? Ó, aqui está o ajuste. O mercado abre para baixo do ajuste, já é uma tendência primária de queda. O mercado abre para cima do ajuste, já é uma tendência primária de alta. Tá? Mas é abertura, calma. Segundo passo. Inclinação da VWAP diária. Tá lá ontem, na live de ontem. Lembra do ponteiro e do check-in zone? Vamos lá, segundo passo, né? Olhar para a inclinação da VWAP diária. A VWAP está inclinando para baixo. Terceiro passo,
formação de novas áreas de negociação e o movimento do POC. Então, assim, ó, o mercado, ele vai... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Pode ser o verdinho mesmo. Ó, o mercado, né, ele começa a trazer a VWAP para baixo, aí ele começa a montar os HVNs aqui embaixo. Ó. Cada vez que ele monta um HVN, que é uma barra grande lá no Volume Profile, ele está querendo puxar a VWAP para esse HVN. Tá? Mas calma aí, tem mais coisa. Saldo de agressão a favor. Então, se você quer um cenário para baixo, mercado trazendo a média para os HVNs, você precisa do saldo de agressão a seu favor. Então, você tem que olhar lá no saldo de agressão, ele tem que estar ficando vermelho aqui, ó. Tem que estar ficando vermelho. Saldo de agressão. Vou mostrar no Profit. Quinta coisa que você tem que prestar atenção. Quinta coisa. Não volta na VWAP diária. Então, ó, o preço, né? Vou até complementar aqui, ficou ruim essa frase, ó. É assim, ó. O preço não volta na VWAP diária. Pronto. Ó. O quinto lugar. O preço, tá aqui, ó. Não volta na VWAP diária. Então, o preço está trabalhando aqui, fazendo esse HVN, ó. Ele não faz pullback lá na VWAP, ele não tem força para voltar na média. Tá? É o cenário de hoje. E vocês acham que isso só acontece um dia no mês? Tem vários, ou é para baixo, ou é para cima. São os dias de tendência. Eu estou te ensinando a entrar na tendência. Tá? Então, vamos lá. Que mais? 6. Marcar janelas de meia e meia hora no dólar. Então, você tem que pegar o dólar, você tem que colocar a linha de meia e meia hora nele. Por quê? Para você entender que de meia e meia hora, esse cenário pode mudar. Ah, mas por que de meia e meia hora? Os traders ficam olhando no relógio? Não, não é isso. É que o dólar, ele tem contextos importantes a cada meia hora. Então, abertura às 9, 9h30 tem ação de tesouraria, 10 horas tem primeira taxa Petax, 10h30 tem abertura do mercado americano, 11 horas tem segunda taxa Petax, 11h30 tem swap cambial, meio-dia terceira taxa Petax e FIX de Londres, meio-dia e meio, leilão de tesouro americano e leilão de compromissada do BC, 1h da tarde, Petax final. De meia e meia hora tem problema no dólar. Então, você tem que marcar o dólar de meia e meia hora para que um problema desse, um contexto desse, não te pegue na contramão da sua leitura. Certo? Vou mostrar no Profit. Que mais? Sétimo ponto. Esperar o pullback em um HVN. Então, se o preço está formando esse HVN aqui, ó, aonde que está a sua venda? Está nesse aqui, ó. E aí você tem que esperar o preço dar a batida aqui. Aqui você vai vender para o preço ir embora. Tá? Então, o dia em tendência, você entra no pullback. Nunca na mínima. Você espera o preço fazer o pullback e entra. E aí você vai pegar o resto do movimento todo. Tá? O grafista entra aqui, ó, no rompimento. Ele já perdeu todo esse dinheiro aqui, ó. Enquanto que você já está no stop gain. Ele perdeu tudo. Tá? Bom, que mais? Entrar na direção da tendência usando fluxo e stop pequeno. É por isso que você tem que esperar o pullback num ponto forte, porque aqui você vai ler o fluxo, a venda entrando, e aqui seu stop está curtinho. Ó. Você está com stop aqui de 2 pontinhos, porque você esperou o preço voltar no lugar certo para você entrar. Tá? Ah, mas eu vou esperar em cima do HVN? Às vezes não, às vezes um pouquinho antes aqui, ó. Por quê? Porque se você quer vender aqui nesse HVN, o mercado inteiro também quer. E aí tem os caras que começam a vender antes, fazem front running, né? E aí você vende aqui junto com eles, ó. Tá? Mas tendo o ponto importante de referência, senão você não pode vender. Certo? Que mais? Andou, leva seu stop para o break-even. Então, ó, entrou aqui.
o preço caminhou, foi para esse HVN aqui, ó, já pega seu stop aqui, ó, e traz ele aqui para o break-even. Traz para o preço. Perder, você não perde mais. Tá? Até um pouquinho antes. Começou a andar, traz seu stop para o preço. Mas tem que ser pelo menos uma frequência, senão volta, né? Pelo menos uma frequência, tá? Que mais? Último ponto. Se entrar com mais de um lote, com mais de um mini contrato, faça parcial. Toda vez que chega ou no ponto de baixo ou na mínima. Então, assim, ó, se você entrou aqui nesse HVN, chegou nesse HVN aqui, ó, aqui já tem uma frequência, né? Já tem uns 4, 5 pontos. Faz uma parcial aqui. E aí você vai jogar seu preço lá para trás e você já vai garantir seu lucro, tá? Essa sequência não é um setup. Isso é um cenário, tá? Esse cenário tem que aparecer. Vamos ver no dia de hoje esse cenário exatamente que apareceu, né, no dia de hoje. Teve outros dias esse mês que teve o mesmo cenário, mas hoje foi isso aí. Então, olha só. Ó, o mercado já voltou a trabalhar, o dólar já voltou a trabalhar aqui no 84. Hoje o nosso alvo da parte da manhã era aqui, ó, o 10, ó. Né? Era o 10. Depois do 10, na parte, ele ainda... Aqui, no Daylight eu já falei do alvo do 10 aqui na Master. Depois do 10 ele ainda foi, desceu mais 16 pontos aqui, ó. Tá? Aí veio essa notícia nova, boom, circuit break, entrou em leilão e abriu o leilão aqui no 460 e o preço voltou para o 485 agora, tá? Mas vamos lá. Quem não assistiu a live de ontem, esse comecinho aqui tá todo explicadinho na live de ontem, hein? Na 148, assiste lá, hein? Que é o check-in zone. Se eu tenho, então, os dois preços mais importantes do dólar, PTAX e ajuste, então vamos lá. Se o dia de hoje a PTAX foi aqui embaixo e o ajuste foi aqui em cima, tá? Então aqui é o ajuste. Ó, vou pôr nas cores da Master, ó. Vou fazer assim, ó. Vou usar cores da Master que vocês já vão acostumando, ó. Na Master, toda vez que a gente fala de ajuste, é amarelo. Na Master, toda vez que a gente fala de PTAX à vista, é verde. Então tá aqui, ó. Aqui foi a PTAX de hoje e aqui foi o ajuste de hoje. Confere? Então, e agora, amanhã cedo? E amanhã cedo, né? Você vai abrir o mercado, você sabe onde está isso aí, não sabe? E agora? Amanhã, né? Então, amanhã o mercado vai abrir. Aí tem todo o pré-market, você faz o pré-market, você vê que o mercado está tranquilo, aí de repente, né, o mercado abre aqui, ó, nesse meio. Se ele abrir entre o ajuste e a PTAX, ele vai lateralizar. Porque essa região é a região de conforto do mercado. Ele está arbitrando entre a taxa e o ajuste. Então, toda vez que ele abre nessa miúca, ele tende a lateralizar. Tá? Tende, tá? É sempre probabilidade. Vamos supor que o pré-market, igual hoje, foi um pré-market mais forte, né? Aí ele já abriu aqui, ó. Ontem, hoje, né? Ele abriu aqui no ajuste de ontem, ó. Aí ele foi embora, ó. Ele abriu para cima dessa região, ó. Então, aqui você já tem uma tendência primária para cima, ó. Vamos supor que o pré-market seja para baixo, bem forte. E o mercado abre aqui, ó, na parte de baixo, descendo, ó. Você tem uma tendência primária para baixo. Aqui na Master, tá? Esse conjunto aqui, que compreende essa região entre o ajuste e a taxa, a gente chama de check-in zone. Check-in zone. Então, se o mercado abre no meio do check-in zone, ele tende a lateralizar. Ele abriu ali porque ele está tranquilo. Quando ele está estressado, ele tende a abrir e sair do check-in zone.
Só que aí tem um detalhe, vocês já sabem o check-in zone. Só que existe um ponteiro. Além de eu estar te dando, ó, olha só, você está achando que os bancos gostam que eu estou explicando isso aqui? Claro que não, né? Eu estou te dando o pote de ouro aqui para você entender o dólar. Ó. Se eu tenho uma região, se abrir aqui nessa região, né, ou fora dessa região, já te dá um sentimento terrível de mercado, se o mercado vai para cima, para baixo, ou se vai lateralizar, mas você tem um ponteiro para você usar. Aqui na Master, a cor é azul claro, tá? Esse ponteiro chama VWAP. Então, ó, se o mercado abre puxando a VWAP para cima e querendo tirar ela do check-in zone, ele vai embora. Se o mercado abre com a VWAP dentro do check-in zone, ele vai lateralizar. Se o mercado abre puxando a VWAP para fora do check-in zone, ele vai fugir. Certo? Ele vai fugir. Ele vai embora. Então, você tem uma área para ver onde o mercado abriu e você tem um ponteiro para falar se ele quer ir dentro dessa área ou se ele quer fugir dela. Quer melhor que isso? Não tem como, né? Quem está perdido, eu tô vendo, é porque essa live é um pouco avançada para os iniciantes, né? Então é uma live mais falando um pouco de metajogo. É que isso aqui, para quem vai estudar dólar, ó, é a sacada que você demoraria anos para ter. E eu tô te dando ela já agora. Tá? Já tô te dando ela agora. VWAP diária, VWAP do dia. Vou mostrar no Profit agora. Quem não entendeu, assiste de novo, assiste 3 vezes, anota, aprende. Isso aí é a base do fundamento da microestrutura do dólar no Brasil. Se você entender isso aí, você já está anos-luz na frente de muita gente que está aí de fora. Então, o dia vai começar. Então, vai começar o dia de hoje aqui. Ó. Vai começar o dia. Quais as 2 informações que você tem que ter? Primeiro, ó, a taxa PETAX de ontem, que eu marquei aí na tela. Foi no 5.542, mais ou menos, a taxa PETAX de ontem, tá? Então, já marquei na tela. Essa é a taxa de ontem, lembra? Quais as 2 coisas mais importantes no dólar? Taxa e ajuste. Tá na live 148. Volta lá, pra você entender isso aqui. Segundo ponto. Aqui no Profit tem o Prior Quote ajuste, ó. Olha o ajuste de ontem, onde estava. Beleza? Então, vamos lá. Terceiro ponto, né? Ó, o mercado abriu aqui, puxou para cima do check-in zone, dando parecer que ele tinha algum apetite de compra. Tá? Aqui nesse começo de dia, você não toma essa decisão rápida, espera o dólar te mostrar o que ele quer de verdade. Normalmente ele vai mostrar por volta das 10 horas da manhã, onde que ele vai querer, 9h30, 9h45, 10 horas, ele vai querer mostrar a taxa. E aí é a hora mais importante do dólar, a hora que ele quer fazer a primeira prévia da PETAX, tá? Então, ó, quando foi 9h30, ó, ação institucional, quando foi 10 horas, bum, foi fazer a taxa aqui embaixo, ó. E aí, passou para baixo do check-in zone, para baixo do ajuste, para baixo da taxa. Já começou, o sentimento inverteu. Só que a gente tem que olhar para onde? Para o ponteiro, que está lá na live 148. Qual que é o ponteiro? Ó, a VWAP diária. Pum. Olha o ponteiro que no começo do dia, ó, vou melhorar aqui, ó. Olha o ponteiro. Que no começo do dia, o ponteiro estava apontando para cima, virou, começou a apontar para baixo, aí trouxeram o ponteiro de volta para dentro do check-in zone, ó. E continuaram trazendo o ponteiro. Olha só, olha essa dica que o mercado está te dando, ó. Tô trazendo a VWAP para dentro do check-in zone e não quero parar. Lembra da live de ontem? Aconteceu hoje. Quem fez isso aí hoje ganhou muito dinheiro. E aí, olha só, foi trazendo para fora do check-in zone, ó. O ponteiro para fora, para a parte de baixo. E aí, né? E aí começou, né? O movimento. Qual que é o próximo passo lá? Né? Depois da inclinação da VWAP. Formação de áreas, né? Então, olha só o volume profile. Olha isso, ó. Deixa eu pôr ele em segundo plano aqui, senão não dá. Ó, olha isso.
O mercado começou, formou essa área, que está aqui. Começou a ir para baixo, formou essa nova área. Começou a descer, formou essa outra área aqui. Começou a descer, formou essa outra área aqui, ó. Só formando áreas para baixo, para baixo, para baixo. Isso já é início de tendência. Trazendo a liquidez cada vez mais para baixo. Início de tendência. Né? Se a gente colocar o volume profile aqui, ó, nas janelas de 30 em 30 minutos, ó o que ele está fazendo, ó. O POC desceu para cá, desceu para cá, desceu para cá. Opa, fez um pullbackzinho, desceu de novo. Tá? Então, ó, estão puxando a liquidez para baixo. Tá? Próximo ponto, que é para mim é o que define uma tendência. O preço não consegue mais voltar na VWAP, ó. A última vez que ele voltou foi 9h20 da manhã. Depois ele não consegue mais voltar na VWAP, ó. Cada vez, essa história aqui, linha de, como é que é? Linha de baixa, né? De tendência de baixa, LTB, fundos e topos para baixo. Isso aí é coisa de grafista. Não é isso, ó. O mercado não consegue voltar à média. Ele não consegue buscar os negócios. E aí, ó, ele fica afastando na média. Ele vai pegando tendência, ó. Vai pegando tendência. E até o final do dia, né, ó, ele nem deu atenção mais para a média. Não conseguiu voltar nela. Acabou, ó. Isso é tendência de verdade. Tá? O que você tem que fazer, então, para... Você viu que eu coloquei o volume profile de meia hora? Vou ligar um booster nosso aqui, ó, que é esse aqui, ó. Ele separa o dólar de meia hora, ó. Por que você tem que separar o dólar de meia hora? Porque olha só, olha essa janela, o dólar em franca queda, ó. Quando deu a próxima janela, ó, ele lateralizou. Aí entrou a taxa Petax, ó, franca queda. Aí na próxima janela fez um pullback e caiu de novo. Aí na próxima janela, ó, lateralizou. Aí na próxima janela, ó, Petax, a abertura aqui 11h30 teve horário onde tem muita ação de swap, de rolagem de swap. E sem contar que hoje também era dia de rolagem, né? Hoje é o início da rolagem, é hoje. Amanhã é pré-rolagem, segunda-feira é a rolagem. Tá? Mas, ó, nessa janela caiu, nessa aqui voltou. Nessa aqui lateralizou. Então, quando você separa o dólar em janelas, você consegue ficar nessa tendência do jeito certo. Tá? Entendendo, se o mercado está lateralizando, você vai ter que pegar um pullback. Se o mercado está em tendência, você pode entrar na tendência e ficar. Então, quando você separa o dólar de meia hora, você entende muito melhor ele. Até para você estudar, de meia hora. Beleza? Aí, ó, o Tarcísio falando que pegou isso aqui por causa da aula de ontem. Então, agora com a aula de ontem, com a aula de hoje, quem não pegar a tendência é porque, né, não é possível, né? Tá? Então, ó. Então, qual que é o nosso próximo ponto? Esperar um pullback num HVN. Então, olha só, né? Quando a gente quer entrar, nós precisamos entrar num pullback, né? Então, olha só esse HVN aqui. Olha o mercado, ó, tentou fazer um pullback nele, ó. Aqui entrou o front running, ó. Então, ó, você tá marcando seus POCs aqui, ó, seus HVNs. Você tá marcando. Aí você foi e marcou esse aqui, ó. Você foi e marcou esse aqui, pá. Aí o mercado veio. Aí ele tentou fazer um pullback nele, ó. Aqui é uma boa entrada na tendência, ó. Nesse pullback. É uma boa entrada na tendência, para você entrar nela e ficar, ó, 17 pontos. Ou se você conseguir girar aqui, ó, se for um pouco mais experiente, ficar 26 pontos. Aí faz um giro, fica 35 pontos, tá? Mas a entrada tem que ser num respiro, num pullback. E aí você entra, tá? Ó o outro pullback aqui, ó. Esse pullback aqui, 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 esse aqui, esse aqui, esse aqui, são as melhores entradas, sempre nos pullbacks, tá? Certo? Estão gostando aí? Dá uma nota de 1 a 10 para esse conteúdo aqui. Top ou não é? Hã?
Quem não pegar uma tendência depois da live 148 e da live 149 não vai pegar mais, né? O giro é uma coisa para traders avançados, tá, Herald? O giro, qual a diferença do giro e do médio? O médio, você está tentando salvar uma posição que você entrou errado. O giro, você está melhorando uma posição que você está dentro dela. Tá? Então, quando você está dentro da posição e você sabe onde está o seu stop ou loss ou gain, você pode girar. Se você está entrando numa posição e não sabe seus stops, isso aí é médio, você vai quebrar. Tá? Bom, como colocar 30 em 30 minutos no gráfico do Profit? É só clicar no Volume Profile e colocar 30 minutos. Essas barrinhas aqui não tem, isso aqui é indicador nosso, é booster aqui da Master, tá? Ele coloca, esse booster aqui, ele vai mostrando para você, ó, quais que são os contextos de cada janela aqui, ó, View Up, olhando para o POC, abertura da B3 olhando para o spot, abertura do mercado futuro olhando para a taxa, tá? Então, ele vai dando os contextos, né? Mas isso aqui é só para aqui para dentro da mesa, só para os nossos alunos, certo? Bom, que mais? Agora, que você já entendeu a tendência e quer entrar no pullback, o que falta? Chegou lá no pullback, analisa o fluxo, faz sua entrada, porque se você entrar aqui, ó, aonde você entrou aqui, ó, né? Você vai entrar aqui. Olha só, seu ponto está aqui, né? Seu ponto está aqui, ó. Então, o seu stop está para cima do ponto um pouquinho aqui, ó. Se você entrou aqui, ó, seu stop, ó. O stop máximo seu aqui é 3 pontinhos, 3 pontos e meio, se você entrou no front running. E 3 pontinhos para entrar para uma operação que você vai fazer 17, 18, top demais, né? Então, toda vez que você espera o pullback e entra, seu stop é curto, tá? Por isso que você tem que entrar no pullback e não no meio do caminho. Beleza? Quem é mais experiente dá para entrar no meio do caminho e dar um giro em cima, né? Mas é só para quem é muito experiente, porque isso aí, para quem não é experiente, acaba capotando o Jeep. Os maiores problemas que você vai ter é quando você está numa posição ou está querendo entrar numa posição e muda a janela. Por isso que você tem que analisar de meia hora. O que vai acontecer agora? Tem indicador econômico? Opa, hoje tem payroll. Você vai entrar antes do payroll? O mercado pode virar de lado, né? O que tem de importante hoje? Hoje tem leilão de reserva do Banco Central. Opa, calma, vamos ficar olhando as janelas, tá? Mas isso é mais avançado. Inicialmente, o certo é você cumprir essas 10 regrinhas aí que eu coloquei para vocês hoje e treinar isso aí. Treine isso aí. Direto, treina isso aí, para pegar a tendência, treina, tá? E aí, se você entrar com mais de um lote, né? Se você entrou nesse pullback aqui com 2 lotes, certo? Ó, o preço parou aqui, formou um novo HVN, faz uma parcial, tá? Respirou um pouquinho, pega mais. Começou a descer de novo, formou outra HVN, faz outra parcial. E aí você vai jogando seu break-even lá para cima. Para quem está começando, isso aí não pode ser desse jeito, não. Quem está começando, ó, entra no pullback. Leva o stop atrás do preço. Uma frequência. E vai descendo com stop, com stop trailing. Tá? Então, você vendeu aqui, ó. Vendeu no 43. O preço andou para o 34. Já traz seu trailing ali para o 37 e vai puxando o trailing para você tirar o máximo do mercado. Não deixa voltar, não. Se você é iniciante, nunca deixe o preço voltar. Tá? Por quê? Porque senão você não vai construir caixa. Quem deixa o preço voltar, não constrói caixa. Para deixar o preço voltar, só existe uma razão: pegar mais contratos. Se você é iniciante, você não vai ficar aumentando muito sua mão. Você vai quebrar. Então, não inventa moda. Se você é iniciante, entra, andou, parou, põe no bolso. Entra de novo no pullback, andou, parou, põe no bolso. Se você fizer isso num dia como hoje, ó, entra no pullback, põe no bolso. 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 Você vai fazer 100 pontos no dólar. Tá?
Só que com operaçõezinhas de 5, 7, 10 pontos. Um profissional, ele vai entrar e vai ficar girando, ele vai fazer mais de 100 pontos. Mas é muito difícil, tem que ter muita experiência e tem que ter capital para girar, tá? Mas quem está começando, entra no pullback, põe no bolso. Entra no pullback, põe no bolso, você vai construindo capital, tá? Beleza? Paramos por aqui, foi bom o conteúdo? Hã? Então, dá o like aí, né? Se você gostou, deixa o likezinho aí, vai. Esse conteúdo é fera. Volta aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na tela de novo, ó. Não é... Volta aqui, ó. Dá um print aí, ó. Dá um print da tela. Assiste de novo essa live 2, 3 vezes e treina isso aí, tá? Você vai ver que aqui isso aí não é setup. Isso aí é eu te ensinando a criar cenários para você pegar tendência, tá? Não existe nenhum setupzinho mágico, não. É você que tem que criar esse cenário. Beleza? Quem não assistiu a live 148, assiste junto com essa. Primeira 48, depois a 49, a 148 e 149, porque é uma sequência. E aí você vai aprender a usar o check-in zone, o ponteiro, e ficar na tendência. Com essas duas lives, hoje você teria feito muitos pontos no dólar. Muitos. Beleza? Compartilhe essa live com os amigos traders de vocês aí, com os grupos, ó. Coloca nos seus grupos de traders essa live. Isso aqui vai ajudar todo mundo a parar de perder dinheiro no dólar, tá? Compartilha aí nos grupos de vocês, vai ajudar a gente também. Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, compartilha o link dessa live aqui, que seu amigo vai te agradecer, eu tenho certeza absoluta.